ontem, Pedro, o dia foi marcado pela posse do novo ministro do STF, Flávio Dino. Ele tomou posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, tomou posse com várias figuras, né, do cenário político, do cenário jurídico, várias personalidades brasileiras que participaram dessa cerimônia, que foi bem simples, Pedro. Depois que terminou essa cerimônia aí, o ministro foi comemorar, sabe como? Com uma missa. Foi para uma missa, diferentemente de outras solenidades de posse que aconteceram, né? Mas aí, não é uma crítica que eu estou fazendo. Para quem assumiu como ministro do STF, fez uma festança, nada disso. Até porque a gente está falando de estilo, né? Cada um tem seu próprio estilo e cada um impõe a sua própria marca. E eu acho que essa será a marca do ministro Flávio Dino, Pedro. Vamos ver como é que foi essa posse. Ele, que tem 55 anos, foi empossado ontem como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia foi presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, que foi o único a discursar. Dino fez um juramento de cumprir a Constituição e assinou o termo de posse. A solenidade durou pouco mais de 20 minutos. Ele disse que me limita a fazer uma brevíssima saudação. Quem disse isso foi o presidente do STF, disse que se limitava a fazer uma brevíssima saudação de boas-vindas a Flávio Dino, que segundo ele é uma pessoa recebida por todos, né, pela corte, com muita alegria. Aí ele faz aqui outra observação: um homem público que serviu ao Brasil em muitas capacidades e nos 3 poderes. Foi o que disse Barroso com o novo ministro Flávio Dino, Pedro, que promete ser, ou pelo menos fazer um trabalho sem puxar, vamos falar numa linguagem nossa aqui, sem puxar sardinha para o lado A ou para o lado B. Pelo menos é essa a marca que ele quer impor. Será que ele vai conseguir, Pedro? Fala para mim das impressões que você teve nessa posse de ontem do novo ministro. Pode mostrar a questão que as pessoas que estão avaliando, né? Sempre é bom ver o termômetro nas redes sociais com a posse do agora, então, ministro do STF, Flávio Dino, né? O que é que muda na prática do que era feito no STF e do que vai ser feito a partir de agora? Nada, né? O que na verdade vai ser feito é um trabalho continuado com respeito à Constituição. Um trabalho onde os ministros, de fato, estes que estão agora assumindo, e aqui eu vou citar os 3 nomes, né, ou melhor, 4 nomes, são 4 nomes importantes que estão lá hoje no STF. É o Flávio Dino, é o Cristiano Zanin, que entrou, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da casa, e o Alexandre de Moraes, né? São esses 4 nomes que, por enquanto, pena a gente não ter uma mulher integrando esta equipe, né? Estes 4. Mas, enfim, tem a Carmen Lúcia, mas a Carmen Lúcia ela faz mais parte do Tribunal Superior Eleitoral, não é isso? Enfim, o que dá para a gente citar destes 4 hoje, a respeito do Supremo Tribunal Federal, é que farão de tudo para cumprir o que diz na Constituição, né? Trabalharão dentro das 4 linhas, como tem pessoas que gostam de dizer essa frase. O Dino, ele sempre se mostrou um conhecedor nato das leis, né? Ele é professor, ele já foi governador, deputado, hoje então senador, enfim, ele tem uma carreira política invejável, um currículo, né, na sua área de atuação, na sua carreira na área do direito também invejável. São qualidades mínimas, eu diria, para poder se assumir um cargo tão importante, né? Porque você fazer parte da alta corte do judiciário brasileiro, você tem que ter no mínimo cacife.
você tem que ter, no mínimo, você tem que honrar, no mínimo, aquela sua profissão, o seu nome, tem que ter a sua conduta limpada, tem que ser uma pessoa ficha limpa, tem que ser alguém que caminhou pela área política, né, pelo sistema administrativo, pelo serviço público, entende o que é que as pessoas precisam, entende o que é que precisa ser mudado e conhece as ferramentas necessárias para fazer essas mudanças. E eu tenho certeza que Flávio Dino tem mais do que gabarito para isso, né? Então, ele assumir este cargo, ele assumir esta posição, nada mais é do que justo, digamos assim, é algo justo, pois é o cargo para o qual ele foi feito. Isso, palavras minhas. Com certeza. Colocando um adendo, Pedro, Carmen Lúcia, ela é ministra também do Supremo Tribunal Federal. E ontem, quando foi colocada nas redes sociais a fotografia, né, com todos os ministros, inclusive com o novo, é claro, Flávio Dino, e só tinha uma mulher, que é exatamente a ministra Carmen Lúcia. Exato. Eu digo pena, Michele, porque que pena que não tem ainda mulheres que possam assumir esse cargo, né, que possam ainda estar ali junto, naquele corpo que jurídico. Pena que não, tem muita mulher que pode. Infelizmente, as escolhas presidenciais mas é isso. dão privilégios aos homens. Os olhos não estão voltados para essas mulheres. A gente sabe muito bem que na área do direito ainda é algo muito masculino. A política em si é algo muito masculinizado, né? A abertura dos espaços para o público feminino ainda é muito curta. E você que gosta de criticar o atual governo, pode até dizer, mas é só você falar pro Lula, o Lula não é a favor das mulheres. Olha, quando se trata de política, a gente poderia tentar dizer tudo. Você sabe muito bem que a gente não passa pano para ninguém, até porque não tem que estar passando pano. Mas, infelizmente, ainda na política, não se tem olhos voltados para as mulheres, né? As mulheres ainda são pessoas vistas abaixo, né? Não são pessoas que são colocadas naquele mesmo patamar. Hoje, o mínimo são outros ministérios que existem no Brasil e que têm o comando de mulheres, né? Como, por exemplo, o Ministério de Igualdade Racial e o Ministério da Cultura, né? Quem assumiu é a Margareth Menezes. Enfim, hoje a gente tem, ao menos, o mínimo de consideração, o mínimo de olhar voltado para mulheres qualificadas e que podem assumir esses cargos. Porém, a gente ainda precisa continuar nessa luta para que, em cargos altíssimos como esse da Suprema Corte, as mulheres possam assumir, possam ser maioria ou, ao menos, estar em pé de igualdade com o público masculino.